Boa noite a todos. A ideia da aula de hoje é mostrarmos um pouco a máquina de estado. A máquina de estado é uma forma de processo, ou seja, nós podemos criar qualquer automatização de circuito através desses processos. Essa máquina de estado, geralmente, ela é representada por uma circunferência, onde nessa circunferência eu indico geralmente os meus estados na parte superior, as minhas saídas na parte inferior, e se eu tenho eventual entrada como um sensor ou um botão, ela é indicada através de uma seta, onde nessa seta ao lado é colocado o valor dessa entrada, uma entrada, por exemplo, um botão D, um botão B ou algo desse tipo. As saídas geralmente identificam o que? Um LED, um motor, um ventilador, uma função, etc. Para montar uma máquina de estado, geralmente a gente trabalha com flip-flops, onde esses flip-flops são marcados de uma forma assíncrona, ou seja, eles são ligados de uma forma onde o clock executa ao mesmo tempo uma função. Além disso, eu tenho as minhas saídas de cada flip-flop, as minhas entradas de cada flip-flop, que são, lembrando que eu tenho a saída aqui, D2, flip-flop D, Q1, D1, Q0, T0. Lembrando que eu tenho sempre o flip-flop, o menos significativo indicado pela esquerda, o mais significativo indicado pela direita. O que acontece? A máquina de estado, ela trabalha com circuitos lógicos, onde esses circuitos lógicos realimentam a minha máquina. Isso que significa? Significa que eu tenho, que ela é caracterizada como um estado presente pela minha saída e um estado futuro pelas minhas entradas. Por quê? Porque o estado presente realimenta o meu circuito, que vai indicar um outro valor na minha entrada. E a hora que gerar esse pulse de clock, o valor que eu tenho aqui passa para cá, que é o que a função do flip-flop tipo D. Então, o estado futuro ele passa a ser presente. O que isso significa em linhas gerais? Vamos supor que eu tenha uma máquina de estado de 8 sequências. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de estado 0, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 5, estado 6 e estado 7. Vamos supor que cada um desses estados ele vai executar o seguinte. No estado 0, os 3 motores que eu tenho ele está desligado. No estado 1, esses 3 motores, o primeiro motor ele liga. Logo em seguida, o segundo motor liga em sequência. Por fim, esses 3 motores são ligados e ficam funcionando por mais 3 períodos de clock. Depois, o primeiro motor que se ligou é desligado. Depois, o segundo motor desliga e por fim, todos os motores se desligam. Então eu estou fazendo uma sequência. Por motor, por ventilador, por lâmpada. E ela sofre o quê? Essa sequência aqui cíclica. Esse motor sempre vai funcionar dessa forma. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é o quê? Caracterizar
os meus valores de S com nomenclaturas, né, binárias. Então, eu tenho aqui símbolos binários. Então, no meu estado S0, eu vou colocar 0, 0, 0. No estado S1, 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. Ou seja, a sequência binária. E, consequentemente, substituir cada S por esse valor. Pode coincidir o estado com a saída? Pode coincidir, mas também pode não coincidir, como é o que está acontecendo aqui. Vocês observam que o estado aqui ele está totalmente diferente das saídas. Isso significa que eu posso ter valores diferentes de entrada e valores diferentes de estados. Então, a partir daí eu vou montar a minha tabela verdade. Essa tabela verdade, ela é caracterizada por que a gente chama de entradas, estado presente, estado futuro e saídas. Então, olhando aqui, o que eu tenho de estado presente? As minhas saídas Q de cada flip-flop. O que eu tenho de estado futuro? As minhas D dos flip-flops. Tenho entrada? Não tenho entrada nesse momento, mas tenho saídas. Então, não tem entrada. Consequentemente, não vou popular a minha tabela com entrada. E tenho os meus estados presentes, que são caracterizados pelo Q2, pelo Q1 e pelo Q0. E o estado futuro, D2, D1 e D0. E as minhas saídas são o que eu chamo de motor. Por exemplo, motor 2, motor 1 e motor 0. A partir daí, eu vou montar a minha tabela, né, onde eu tenho aqui a sequência 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, que nada mais é do que a minha sequência binária. Então, eu vou começar a analisar cada um desses estados. Então, eu estou no estado S0. Se eu estou no estado S0, que é esse aqui, qual que é o meu futuro? Onde ele aponta para o futuro? Ele aponta para o 0, 0, 1. E qual o valor do motor 001? É quando o primeiro, o M0, é ligado. Se eu estou agora analisando S1, eu passei desse daqui para esse. Então, qual que é o meu estado presente? É esse daqui. E o futuro agora? O futuro... O futuro é o 010. E qual o motor do 0? 0, 1, 1. Olhando agora esse presente, qual é o futuro? É o 0, 1, 1. E o motor, os três ligados. Olhando esse aqui, qual é o futuro? É o 1, 0, 0. Então, quando for S3, o futuro é o S4, que é esse daqui. E qual o motor que está ligando? Está ligando os três. Se eu tiver em S4, ele vai para qual? Para 5, que é o S5. E qual o valor do motor? Tudo 1, que está indicando nesse pedaço aqui. Se eu estou no S5, qual é o futuro? É o 6, que está desligando o primeiro motor que foi ligado.
No S6, o meu futuro próximo é o S7, que vale 1, 1, 1. Consequentemente, eu estou desligando o motor do meio. E quando chegar em S7, ele volta para o estado inicial, que é o 0, 0, 0. Logo, desliguei todos os motores. Consequentemente, eu criei as minhas máquinas de estado. A minha tabela, verdade, desculpa. E, consequentemente, os meus mapas de Carnot. No meu caso, cada uma dessas, D1, D2, D0, e as minhas saídas vão caracterizar uma máquina, um mapa de Carnot. Lembrando que o mapa de Carnot ele é determinado pela quantidade de sequências da minha entrada, que no caso eu tenho 8 sequências. Logo, eu tenho um mapa de Carnot 2 por 4. Então, eu vou ter aqui 6 mapas de Carnot. 3 caracterizando o D e 3 caracterizando os motores. Vou colocar tudo na mesma linha para que nós possamos visualizar cada uma das saídas, certo? Deixa eu jogar um pouquinho para cá, que eu bato o meu punho e ele acaba, eu preciso travar essa parte. Então eu tenho aqui, como é que eu uso? Tenho aqui o meu Q2, Q1 e Q0. Isso aqui nós aprendemos na semestre passado. Vamos fazer mapa de Carnot. Ele sofre essa sequência, sempre lembrando que o mais significativo ele fica na primeira parte e o menos significativo fica por último. E aí lembrando que a terceira coluna ela é alterada com a quarta coluna. Por que eu fiz 6? Porque eu tenho 6 mapas de Carnot. Então, eu vou montar primeiramente para o D2, depois para o D1, D0, M2, M1, M0. Então, o D2 eu vou seguir a sequência. 0, 0, 0, tenho 0. Então, 0, 0, 0, tenho 0. 0, 0, 1, 0, 0, 1, eu tenho 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0, eu tenho 1. E 0, 1, 1, desculpa, não tenho 1 não, continuo com 0 aqui. Tenho 0. E 0, 1, 1, eu tenho 1. E o restante eu tenho 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Aí eu vou preenchendo cada um deles. Então eu tenho 0, 1, 0, 1. Tenho aqui, eu tenho 0, 1, 0, 1. E esse fim eu tenho 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Certo? Então, ou seja, ó, 0, 0, 0. Estou nesse quadrante. Sempre lembrando, vocês podem numerar aqui, ó, quadrante 1, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, quadrante, ó, vamos olhar para vocês verem. Ó, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, o 1 no quadrante 0. 0 no quadrante 1. 1 no quadrante 2, que está aqui.
0 no quadrante 3, e assim sucessivamente. Vou preenchendo. Então, vou preencher o M2. O M0. E, desculpa, o M1 e o M0. E a cada um deles eu vou agrupar. Então, eu consigo agrupar 2, 0. 2, depois 4. Posso agrupar 2 aqui e 2 aqui. Posso agrupar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Ou poderia agrupar também na vertical. 4 e 2. Consequentemente, eu vou tirando os meus mapas. Então, o que se repete aqui desse lado, olhando na linha horizontal? Olhando, vamos ver esse primeiro aqui. Eu tenho o Q2 e, por exemplo, o Q1 barrado. Ou tenho também o Q2 com o Q0 barrado. E aqui eu tenho o Q2 barrado, Q1, Q0. Poderia simplificar? Posso simplificar. Ou seja, ele é passível de simplificação. O D2, posso colocar o Q2 em evidência. Se eu colocar o Q2 em evidência, fica Q1 barrado ou Q0 barrado. Ou Q2 barrado, Q1, Q0. Se eu aplicar De Morgan nesse pedaço aqui, o que vai acontecer? Vai ficar Q2, Q1, Q0 barrado. Ou Q2 barrado, Q1, Q0. Vamos chamar o Q1, Q0 de A e o Q2 de B. O que eu vou ter? Ou contrário, ou vice-versa. A, B barrado, ou A barrado, B. Logo, isso aqui é o que? É uma XOR. Então, eu tenho A ou exclusivo B. Qual é o valor de B? É o meu Q2. Qual é o valor de A? É o meu, desculpa, qual é o valor de A? É o Q2. Qual é o valor de B? Q1, Q0. Então, poderia simplificar, ou seja, de várias portas e ou, poderia reduzir por uma porta ou exclusivo. No D2 eu vou, na minha horizontal ela acaba se cancelando, na minha vertical eu tenho o Q1 barrado, Q0 ou Q1, Q0 barrado. Isso aqui é uma ou exclusivo. Q1 ou exclusivo Q0. Certo? É igual a essa situação aqui. D0. D0 é igual a minha Q0 barrado. E o meu M2. O meu M2 eu vou fazer a mesma estrutura. Vou tirar o mapa de Carnot. Então, olhando daqui, eu tenho Q2 ou Q1 barrado ou Q2 barrado, Q1 ou Q1, Q0 barrado. De novo, o M2 eu vou ter Q2 ou exclusivo Q1 ou Q1, Q0 barrado. Nesse M2 eu vou ter que esses aqui são iguais, então eu vou ter Q2, Q1 barrado
ou Q2, Q1, Q0, ou Q2, Q1. Poderia simplificar alguma coisinha, mas não vai mudar muita coisa. E nesse, por fim, eu vou ter Q2 barrado ou Q1, Q0 barrado. Também poderia aplicar De Morgan aqui, né? Então fiz, todas as minhas simplificações. Lembrando que isso aqui a gente aprendeu no semestre passado. Então a ideia aqui é vocês darem uma revisão também em mapa de Carnot. Então vou montar o meu circuito. Dentro desse meu circuito, vamos só dar uma conferida, né? Só para ver se está tudo ok. Então eu tenho aqui Q2, aí aqui eu tenho Q1 barrado, nesse aqui eu tenho Q2 barrado e Q1, e aqui eu tenho Q1, Q0 barrado. Esse aqui eu tiro uma O exclusiva ou Q1, Q0 barrado. Nesse aqui eu tenho Q2, Q1 barrado. Nesse aqui eu tenho Q2 barrado. Estou barrado aqui. Q2 barrado. Q0 e Q2 barrado com Q1. Olhando esse aqui, eu tenho Q1, Q0 barrado ou Q2 barrado. Perfeito. Então, a partir daqui eu vou montar o meu circuito. Então vamos baixar mais um pouquinho. E como eu vou montar esse circuito? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu tenho que montar os meus flip-flops. A gente já viu que para montar os meus flip-flops são 3 flip-flops. Que eles são de formas síncronas. Né? Ou seja, o clock é ligado de forma síncrona ao mesmo tempo. Aqui eu tenho o mais significativo, que é o que eu chamo de Q2, e logo eu tenho D2, D1, Q1, D0, Q0. E o que eu vou fazer? Eu vou criar alguns barramentos aqui em cima, de forma a facilitar o meu circuito. Então esse aqui eu vou chamar de Q2. Saco, desculpa. Esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pino e vou colocar uma note aqui. Logo nesse barramento, eu vou ter o que eu chamo de Q2 barrado. Nesse aqui, eu tenho o Q1. Logo nesse, eu vou ter o que eu chamo de Q1 barrado. Então, e nesse aqui, eu tenho o Q0. Chegando aqui, eu tenho o Q0 barrado.
Então, vou escrever aqui a minha sequência. Q1 barrado, Q1, Q1 barrado, Q0, Q0 barrado. E aí eu vou montando o meu circuito de acordo com que as simplificações que eu peguei. Então vamos olhar o D2, que é exatamente esse daqui. Poderia fazer essa sequência aqui? Poderia, sem problema algum. Eu vou, de forma a simplificar, eu vou fazer o D2. O D2, o que que ele vem? Eu tenho uma AND Q1 e Q2 e depois uma O exclusiva com o Q2. Então, lembrando aqui eu vou ligar no Q2, aqui eu vou ligar no Q1 e aqui no Q0. Então, estou ligando os barramentos. Então, Q1 e Q0, então eu tenho Q1 aqui. E onde está o Q0? Está exatamente aqui. Fiz a AND. Ele fez uma exclusiva com a Q2. Então, vou puxar aqui um barramento até Q2. Consequentemente, eu matei o flip-flop D2. No D1, eu tenho uma O exclusiva também. Entre o Q1 e o Q0. Matei aqui também. E o D0 eu tenho uma NOT com o Q0. Então, como vocês podem ver, toda a parte dos meus flip-flops, dos meus estados, foram preenchidos. Então, observa que o estado presente, que ele está marcado aqui, ele entra aqui e ele se realimenta, se retroalimenta aqui para criar o estado futuro. E os motores? O motor é um passo fora. Então, eu vou criar aqui um motor, vou criar uma saída aqui, por exemplo, M2, onde o M2 ele vai ligar o quê? Uma exclusive OR entre Q2 e Q1, né? Deixa eu pôr em parênteses. Então, uma exclusive OR entre Q2 e Q1. Uma AND entre Q1 e Q0 barrado, entre Q1 e Q0 barrado. E aí eu tenho uma OR ligando esses dois. Logo, vai ser ligado no meu M1. O meu M2. Meu M2 é uma... Aí eu posso criar, né? Que no caso é uma AND. 3 ANDs. Ligada em uma OR. Que, por exemplo, sai no M1. Então, é uma AND entre Q2 e Q1 barrado. Uma outra AND entre Q2 barrado e Q0. E uma outra que é entre Q2 barrado e Q1. E por fim, o M0, que vai ser uma AND
ligada em uma OR. Que vai ser uma end entre Q1 barrado e Q0 barrado com uma OR em Q2. Então, o que significa? Que eu fiz a minha parte das saídas e aqui os meus estados. Então, o que tem que ser feito agora? Basicamente, é implementar esse circuito no Max Plus 2, simular e gravar nas placas, onde eu tenho uma única entrada, que é o meu flip-flop, desculpa, é o meu clock, e eu tenho, no caso, 3 saídas nesse meu caso. Poderia ter mais saídas ou menos saídas, de acordo com o que eu quero controlar. Ok? Obrigado novamente e até uma próxima.